A paz de Cristo para a amada igreja, amém? A paz de Cristo para você que está no seu lar. Louvado seja Deus. Nós estamos no nosso culto da família e nós vamos aprender que nós não podemos ter vergonha de buscar o Senhor por nada, nem por nós, nem nossa família. E eu digo, às vezes o cristão, a gente fica com vergonha de orar assim, Deus, pela humanidade. Não é verdade? Às vezes a gente pegar um microfone e chegar diante de tantas pessoas que estão assistindo e orar a Deus pela humanidade, parece que não tem sentido. Nós tão pequeninos que somos, não somos conhecidos, né? Não somos políticos, não somos pessoas da mídia, mas a igreja, nós hoje sabemos que a nossa oração alcança o coração de Deus, e alcançando o coração de Deus, está alcançando toda a humanidade sim. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Se você tem se sentido decepcionado, porque você acha que você fala, ora, pede, e Deus ainda não te respondeu, não fique tímido não pare de orar não, porque o nosso Deus, Ele nos convida a fazer isso sim. Amém? Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. O tema aqui nessa mensagem de Lucas é a parábola do amigo importuno. Versículo 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou em minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar? Digo-vos ainda, que se não se levantar a dar-lhe por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Repete essa frase, por causa da minha importunação. Ele dará tudo o que houver de necessário. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Coloque a Bíblia no lugar, no assento, e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, você que está em seu lar também. Salmo 47. Aplaudir ao Senhor. Amém? Muitas vezes, por que eu falei para você não ficar tímido diante do seu pedido que ainda não foi atendido? Quantas vezes nós entramos em oração com Deus e oramos hoje achando que Deus vai nos responder hoje. Aí nós vamos e oramos amanhã novamente, achando que Deus vai nos responder amanhã. Só que chegou um amanhã, Deus ainda não nos respondeu. Então o Senhor Jesus, para nos motivar a continuar a orar pela cura, pela libertação, pela cura do coronavírus, ou de outra enfermidade, ou para a solução de algum problema. O nosso Deus via que o povo estava cansado de estar orando e de não ver suas orações sendo respondidas. Então o Senhor, Ele deu uma parábola como exemplo. Essa parábola que Deus deu como exemplo, não necessariamente tinha acontecido, porque nós sabemos que parábola não necessariamente foi algo acontecido. Mas o Senhor, Ele quis motivar aquele povo a continuar, a fazer, sabe o quê? A importunar a Deus.
Não se canse de importunar, porque essa foi a palavra que o nosso Rei Jesus colocou. O que é importunar? Não pare de incomodar a Deus com a sua oração. Continue incomodando a Deus, sim. Se você não recebeu hoje tudo na nossa vida, nós sabemos que tem um tempo determinado. E o nosso Rei Jesus, sabendo a pressa que nós temos, a pressa que o ser humano tem em perder a bênção e ser abençoado de imediato, muitos estavam perdendo a fé. Muitos estavam voltando a uma fé de cativeiro, não uma fé libertadora. Então o Senhor Jesus, ele veio no versículo 8. Ele veio no versículo 8 e falou assim, digo que ainda, se você não for importunado, se o seu amigo não te abençoar porque você importunou ele, ele vai te abençoar. Sabe por quê? Ele viu que há uma necessidade de alguém ser abençoado através da sua vida. Olha, amados do Senhor, o nosso Rei Jesus, ele olhou para você e olhou para mim e viu em nós também a possibilidade da nossa importunação abençoar outras vidas. Nós podemos dizer que a nossa importunação em oração é para abençoar nossa igreja, é para abençoar nosso bairro, nossa casa, nossa família, nossa nação. E o Senhor completou no versículo 9 dizendo: e vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. O nosso Deus, ele quer nos motivar, irmãos, a continuar a nossa oração. Não, o que foi que te impediu de continuar orando? Vou falar de mim, quantas e quantas vezes eu orei, e não tive a resposta. O que eu fiz? Mudei de foco, mudei de oração. Por quê? Eu já tinha outra circunstância que necessitava de que eu continuasse orando. Mas assim como eu vou falar de mim, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Aquele nosso pedido anterior, que a gente cansou, que achou que Deus não iria responder, Ele veio e respondeu sim. Ele veio e deu a solução sim. Porque o nosso Deus, ele prometeu que se nós batermos, ele vai abrir a porta. Importunar a Deus é algo que ele quer ver de mim e de você. Porque se nós pararmos de importunar, de incomodar o mestre, ele vai olhar para mim, para você e vai dizer: você perdeu sua fé. Você perdeu a sua esperança. Você perdeu a sua motivação. E se é algo que o nosso Deus não quer que a gente perca, são essas três coisas: nem fé, nem motivação e nem esperança. Hoje estamos no culto da família. Se aqui estamos, é porque algo tem nos motivado a buscar a Deus pela nossa família, pelo nosso amigo, pela nossa igreja, pela nossa nação, pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos, por nós que temos perdido amigos muito amados. Não deixe de bater a porta. Se alguém bater a tua porta pedindo ajuda, ainda que você não tenha para dar, eu tenho a certeza que você vai lá no vizinho pedir ajuda para dar a essa pessoa. E nós, como igreja, somos esse personagem dessa parábola. Nós estamos aqui para orar um pelo outro. As redes sociais, os grupos de WhatsApp da nossa igreja, o que é que nós temos feito? O que mais tem sido colocado nos nossos grupos de oração? É o quê? Pedidos de oração. Porque nós somos essa pessoa da parábola. Estamos pedindo ajuda por outras pessoas. Sim ou não? Porque nós precisamos uns dos outros. Sim, porque aquele que achar que não precisa do outro, meu querido, minha querida, Deus vai olhar para você e vai te fazer passar por uma situação constrangedora para que você entenda que nós precisamos um do outro. Porque nós só respeitamos a Deus, obedecemos a Deus e honramos ao Senhor se nós fizermos isso com quem? Com quem nós vemos. Se nós não fazemos com quem nós vemos, nunca faremos com ele. Então a hipocrisia nossa, acharmos que Deus quer que eu peça somente a ele, quando Jesus disse, bate a porta para pedir ajuda por alguém.
porque Deus vai ouvir a sua importunação. Se não é por você, pastora, vai ser pelo diácono. Se não é pelo diácono, ele vai importunar a Deus por outra pessoa. E assim nós vamos seguir, porque isso é o evangelho. É quebrantamento, é pedir socorro por nós e pelo nosso próximo. E nesse versículo 13, no versículo 13, a parábola termina assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem lhe pedirem. O nosso Deus aqui nesse versículo, ele diz que ele nos dará não somente o que nós temos pedido, e o Senhor ainda nos repreende, dizendo que se vós sois maus, por que Deus nos fala dessa forma? Que somos maus? Porque nós somos egoístas, porque nós somos fracos, falhos, muitas situações, invejosos e ciumentos. Então o Senhor fala: se vós sois maus e sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o Senhor dar a nós? E ele termina ainda dizendo que, além de dar a nós, ele fala assim: dar o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia, louvado seja Deus. Ele disse que nos daria o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então peça a presença do Espírito Santo na sua vida, porque é a presença do Espírito Santo que faz toda a diferença em nós. O Espírito Santo é aquele que nos constrange, que nos confronta a dizer para nós: olha, você está errado, olha o seu pecado, olha a sua fraqueza, olha, busca o seu conserto. É essa presença em nós que nos motiva verdadeiramente ao conserto que nós precisamos ter. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, se nós não pedirmos a presença dele em nossa vida, se nós não falarmos, quantas vezes nós fazemos isso no culto, na nossa casa, mas eu quero repetir, quantas vezes dizemos: Espírito Santo, tu és bem-vindo entre nós. E ele quer ouvir esse convite, ele quer ser importunado até nisso. Me peça o meu Espírito Santo, porque eu enviarei ele até vós. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, eu convido, em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso país, sobre os lares que estão passando pelo momento da dor, da perda por alguém que ama. Eu convido a presença do Espírito Santo em minha vida, no meu lar, na minha família, e eu tenho a certeza que nessa noite o Senhor está enviando até os seus lares. Oh, aleluia, porque Ele tem prazer em ouvir a nossa súplica. O Espírito Santo, Ele tem prazer em nós dizermos para Ele que Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo em nós para nos ajudar a nos corrigir como esposa, como mãe, como filhos, como maridos, pais. O Senhor, Ele tem prazer em ouvir a sua súplica. Não pare, não deixe de bater a porta do Mestre. Ele quer te abençoar, mas se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, esse dia vai chegar. Você crê? Se você deixou de crer, o Mestre te convida a crer novamente. Há esperança para nós, a esperança, e ela tem que ser a última a morrer. Nesse dia, eu não tive tempo de entrar no grupo da SEV, da Rede de Mulheres, mas a minha irmã entrou e falou comigo que a jovem Lohana faleceu. Ela é sobrinha da nossa irmã Andréia Maciel. Eu não tive tempo de dar meus sentimentos a ela, mas eu quero fazer isso diante de toda a igreja também, para dizer o quê? Por que eu citei a Andréia? Porque ela colocou no status dela que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, meus amados, há esperança. Ela tinha uma esperança, que a sobrinha dela saísse daquele quadro que ela estava em coma no hospital. Ela tinha essa esperança. Só que essa esperança morreu junto com a sobrinha. Deus fala que tem doenças que são para a morte, outras são para a glória de Deus. A da Lohana,
Deus quis levar. E quem somos nós para questionar o que Deus fez? Mas hoje o nosso papel como igreja, sobre a família da Lohana e de tantos nossos irmãos, meu irmão Wesley, meu irmão Renê, a minha amiga Carla, que também partiu essa semana. Em 2 semanas já foram 4 pessoas que eu conheço, fora as que eu não sei quem são, as que eu não conheço e vocês conhecem que foram. E nós como igreja, o nosso papel hoje é fazer o quê? É fazer o que diz esse versículo 13 de Lucas 11, que é o que diz aqui: pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dar ao Pai Celestial o Espírito Santo a quem lhe pedir. E eu nessa noite, eu peço que o Espírito Santo vá de encontro a essas famílias, vá de encontro à vida da Andréia, e que a fé não venha morrer, porque a Andréia, ela está viva. Um grande amor ela enterrou, ou vai enterrar amanhã, mas a fé dela vai continuar viva. A nossa fé, a nossa esperança, ela sempre será a última a morrer. E quando ela morre? No dia que nós morremos. Então guarde a tua fé, guarde a tua esperança até o seu último suspiro de vida. Porque assim foi Jesus. O Senhor, ele continuou ali, na sua morte de cruz, ele foi até o final, crendo que ele passaria por tudo aquilo, por amar a você. Ele não desistiu e nunca desistirá. Eu quero citar um exemplo também de de uma mulher. Vocês não precisam nem abrir, porque as horas já nos convidam, né? Passa muito rápido. Mas em Marcos capítulo 7, fala sobre a mulher cananeia. Marcos 7, versículo 25 e 30. Essa mulher cananeia, essa passagem é muito conhecida. É uma passagem que, para ler ela, chega a causar uma certa dor no nosso peito, nos constrange. Porque olha o que fala no versículo 25 e o 30. Não, 27 e 28. Que fala assim: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Olha o que essa mulher foi exemplo de fé para nós. Essa mulher, ela não era judia, ela era Ciro-fenícia, ela não tinha parte com os escolhidos que Deus tinha sobre a terra. Nós vimos depois como seus escolhidos. E essa mulher, ela chegou diante do mestre e importunou Jesus, porque ela queria um milagre para a filha dela. Sua filha estava endemoniada e ninguém conseguia tirar aqueles demônios da sua filha, mas ela sabia que Jesus poderia fazer isso. E ela foi lá, sem saber o que Jesus responderia a ela. E ela quis incomodar, ela quis constranger o mestre. Na verdade, isso foi que ela fez. Ela constrangeu, porque ela não era o povo que estava seguindo Jesus, a multidão seguia Jesus, mas essa mulher não fazia parte da multidão. Essa mulher apareceu do nada, digamos assim, porque ouviu falar de Jesus. Ela não se importou com o seu credo religioso, ela não se importou a etnia que ela era. Ela quis tão somente constranger o mestre, incomodar ele, porque ela sabia que ele poderia fazer aquilo que ninguém jamais fez. E qual foi a resposta que ela encontrou do mestre? Vai, tua filha está curada. Não. O mestre só liberou a bênção sobre ela depois que ele se sentiu incomodado. Incomode o Senhor. Eu estou aqui para fazer a mesma coisa que eu estou orientando a vocês. Eu estou aqui para fazer a mesma coisa. Eu quero e eu preciso incomodar o mestre. E depois que essa mulher incomodou o mestre, e Jesus falou para ela: não vou te dar. Não dou. Primeiro eu vou dar para os meus filhos. Primeira mesa é dos meus filhos. E ela virou para o Senhor e falou assim: tem problema não, Senhor. Dá para eles primeiro, mas eu vou comer a migalha que vai cair da mesa dos seus filhos. Meu Deus de misericórdia. E nós? O que nós fazemos quando Deus fala para nós assim: não é hoje, também não é amanhã, tem um tempo para acontecer isso. O que nós fazemos? Choramos e damos as costas e vamos embora. Eu vou embora porque a igreja evangélica não pode resolver o meu problema. Eu vou embora porque esse Jesus que está sendo pregado não pode resolver o meu problema. Ao invés de nos constranger, de constranger o Senhor,
de constranger a presença de Deus. É melhor ir embora, eu não quero me humilhar não. Ei, o nosso lugar de estar alto é no chão, é no joelho, é na lágrima que cai no chão, sim, é no pedido de perdão, sim, é mostrar para o Senhor que somos totalmente dependentes deles, porque foi o que essa mulher fez. Irmãos, ela foi humilhada. Se eu chego aqui, vou dar um exemplo, eu chego aqui na SEV, chego diante da pastora Carla, eu sou de outra religião, e falo: pastor, eu venho aqui porque me disseram que a senhora pode me abençoar. Ela vai olhar para mim e falar assim: lá para o final da fila, porque primeiro eu tenho que cuidar das minhas ovelhas que estão aqui. Mais ou menos foi isso que aconteceu, né, pastora? Mediante essa palavra. Eu estou necessitada de um milagre, a minha filha está endemoniada, eu preciso da cura dela, e só ela pode fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá para o final da fila, sim, e vou esperar o milagre de Deus acontecer. Eu preciso constranger a presença do Mestre, você precisa constranger a presença do Senhor. Ela não desistiu, ela incomodou ao Mestre e ele resolveu o seu problema. E aí ele fala para ela: vai, mulher, vai, porque a sua filha já está curada, a sua filha já está liberta. Porque ela tomou uma decisão de que só Jesus poderia fazer por ela o que ninguém faz. Qual é a sua decisão? O dia que você aceitou Jesus, o que você decidiu? Que você ia parar pelo meio do caminho? Que se Jesus te desse um não, você ia parar? Foi isso que você pensou? Se enganou, amados do Senhor. Nem sempre o sim do Senhor nós iremos ouvir. O não iremos ouvir mais vezes, mas o não do Senhor também é um sim, porque o não de Deus já tem um tempo determinado por Ele para acontecer. Louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou dar uma outra ilustração para encerrarmos, de que o Mestre quer ser incomodado, que também em Lucas capítulo 18, no versículo, eu vou ler 2 versículos somente, Lucas 18, versículo 1 e versículo 7, também uma palavra muito conhecida, é outra parábola. Nessa noite o Senhor está falando conosco, como Ele falava com aquela multidão, era em parábolas, mas os discípulos entendiam. Cadê discípulo? Tem discípulo em casa? Tem discípulo na igreja? Então você vai entender qual é a parábola que Deus quer falar com você nessa noite. Multidão não entendia, mas discípulos sim. Então os discípulos do Senhor vão entender o que Deus está falando para você, porque só você sabe o que você está vivendo, só você sabe a situação que você se encontra. E no versículo 1 do capítulo 18 de Lucas, diz assim, que é a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Novamente, orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Novamente, é uma pergunta que Deus te faz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Essa parábola fala sobre uma viúva que tinha uma causa a ser julgada, mas o juiz iníquo, um juiz injusto, ele não queria nunca julgar a causa daquela viúva. Só que ela perturbou tanto ele, ela bateu tanto na porta dele, que ele se encheu dela, a paciência dele esgotou com ela, e ele falou assim: tenho que resolver a causa dessa mulher, para ela parar de me perturbar. E Deus, ele pegou essa comparação e fez com ele, irmãos. Olha o que Deus faz por mim, por você em uma parábola. Ele se comparou a esse juiz, porque ele disse assim: se esse juiz iníquo, se esse juiz iníquo fez o que aquela mulher pediu com a insistência dela, eu também vou fazer. Eu quero que você insista comigo, insista na madrugada, porque aqui no último versículo fala: o meu povo, ele me busca de dia, de noite, tempo, fora de tempo, ainda que eles acham que a bênção é tardia, mas eu vou entregar a si mesmo.
Ainda que você pense que está demorando, Deus vai entregar, se você buscar dia, noite, tempo, fora de tempo, porque o mestre, ele quer ser incomodado. O mestre, ele nos deu essas duas parábolas dizendo: meu povo, me incomode sim, ore pelo coronavírus todo dia sim, que esse demônio, que isso não é uma doença, isso é um demônio, esse tal de coronavírus. Ore porque no tempo determinado, ele vai sair da vida de vocês sim. Olha o desemprego, olha o desentendimento dentro do lar, filhos na droga, maridos na bebida, filhas na prostituição. Qual é o seu problema? Missionário, meu problema é solidão, é depressão, é angústia, é aflição de espírito. Deus manda, busque-me em tempo, fora de tempo, dia, noite, me importune, porque eu vou abençoar vocês. Amém, igreja? Importune o mestre, seja como essa mulher, ainda que você se sinta humilhado, fracassado, lançado para trás, Deus, ele te quer a si mesmo, ele só está provando a sua fé. E se a sua fé não for provada, você não cresce e você não produzirá frutos. Então receba nessa noite essa mensagem: o mestre te chama, ele quer ouvir a sua voz. Amém, amados? Deus abençoe a todos com essa mensagem. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Espírito amado de Deus, tu és bem-vindo entre nós. Aleluia. Antes de nós passarmos para a palavra da oferta, da semente, eu convido a todos de pé em nome de Jesus. Nós estaremos orando. Eu convido a pastora Carla. É um momento de orar pela família agora ou no final? Pode ser agora? Pode ser? Pastora Carla, evangelista Leandro, presbítero, é o casal, né, diáconos, para diaconisa Perla. Tem mais diáconos na casa? Diácono Harry. Eu convido os diáconos e os pastores a se posicionar à frente. E todos vocês, são poucos hoje, não são muitos, até mesmo porque nós temos o distanciamento, tá? Para você que está em casa, tudo está sendo provido com os nossos cuidados. Então não vai ter aglomeração, porque são muitos obreiros à frente. E eles vão estar. Todos vocês podem vir enquanto eu oro, o Ministério de Louvor pode ficar com fundo musical. Amém? Nós vamos orar. A paz do Senhor Jesus para você que está em casa. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.